Talvez você ache que crer em Deus é suficiente. Uma ideia vaga do que é Deus é suficiente. Mas você está completamente equivocado. Nós sabemos que a fé cristã ela é firmada e dirigida por uma ideia bem clara e precisa daquilo que é Deus. Um Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Que possamos compreender cada dia mais essa unidade que existe na Santíssima Trindade. Que possamos conhecer cada dia mais Deus soberano por intermédio das suas Sagradas Escrituras. O único meio do qual nós poderemos conhecer o que é Deus. Justamente porque assim Ele escolheu se revelar. Senão, estaremos perdidos e tentando descobrir o que era Deus. Na verdade, criando um Deus conforme a nossa própria imaginação. Bom dia a todos. Que vocês possam ter uma excelente manhã. Que Deus os abençoe e nos direcione para mais uma live. Mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras. Vamos meditar hoje no artigo 9 da Confissão Belga. E depois lemos os 4 salmos do dia. Do 67 ao 70. Bom dia a todos. Espero que tenham passado um excelente domingo. Que possamos meditar mais uma manhã nas Sagradas Escrituras. Hoje o artigo 9 é bem extenso, apenas em palavras, mas de qualquer forma eu não vou ler o artigo e depois volto explicando. Eu já vou lendo etapa por etapa e caso tenha necessidade já faço algumas ponderações. Artigo 9 da Confissão Belga. O testemunho da Escritura sobre a Trindade. Observe que nós já falamos sobre 8 artigos, né? Entramos no 9. Primeiro, a existência de só um Deus, recapitulando. Segundo, como Deus se faz conhecido. Terceiro, a palavra de Deus. Quarto, quais são os livros canônicos, os livros que representam a palavra de Deus. Quinto, a autoridade das Sagradas Escrituras. Sexto, a diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Sétimo, a suficiência das Sagradas Escrituras. Oitavo, a Trindade. Nono, o testemunho da Escritura sobre a Trindade, ao qual nós estamos agora. Espero que vocês tenham lido todos esses resumos que tem ali, ou resumos não, né? A resposta por completo, e que vocês possam também meditar nas Sagradas Escrituras a forma como ela aponta para esse testemunho sobre as Escrituras. Então vamos para a definição do artigo 9. Diz assim: tudo isso sabemos tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, quanto pelas obras de cada uma das 3 pessoas, e especialmente por aquelas que percebemos em nós mesmos. Acerca do testemunho da Sagrada Escritura, tem uma série de versos do quais apontam para isso. Em João 14,16, aponta justamente: e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. A respeito do Espírito Santo, estava dizendo João. João, no capítulo 15, verso 26, diz: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Em Atos 2,32, foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. No verso 33 diz: ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Aqui em Atos 2, 22 e 23, nós podemos ver essa unidade da Santíssima Trindade de maneira muito clara, né? Claro que analisando todo o texto, nós chegaremos a essa conclusão. Romanos 8, verso 9 diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Observe que esse verso, ele é muito profundo e também deveria gerar temor em nós. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se você é controlado pela sua natureza humana,
e não pelo Espírito, você não pertence a Ele. Então, caso você não pertença, não é motivo de desespero, é motivo de clamor. Não é motivo de você se entregar às seduções do mundo, mas sim se voltar ao construtor do mundo e clamar para que Ele te transforme. Que Deus possa habitar no seu coração e o Espírito Santo transformar a sua vida. Que você possa crer dessa forma. São versos que estão escritos, não tem como rasgar a Bíblia. As pessoas acham que o cristianismo é uma mera aparência, uma mera mudança de status social, onde você coloca uma cruz numa correntinha e você coloca cristão na rede social. Não se trata disso, se trata de uma mudança da morte para a vida. Gálatas 4, verso 6 diz: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio deles clamamos, Abba Pai. Ou seja, Deus enviou para nós, de maneira que agora nós clamamos a Ele, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito nos trouxe vida, porque senão nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, ainda se deliciando nos prazeres do quais a carne finge nos entregar. Em Título, capítulo 3, verso 4 diz: mas quando Deus nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha a Santíssima Trindade mostrando mais uma vez aqui essa aplicação de maneira muito clara. Vou ler mais uma vez. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ou seja, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. No entanto, Deus, por intermédio da sua misericórdia, escolheu nos salvar, nos lavando e removendo os nossos pecados, nos fazendo nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. E tudo isso foi feito por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, Cristo morrendo na cruz, nos resgatando do pecado. Ele mesmo fazendo a aplicação do Espírito Santo em nós, para que pudéssemos ter vida. Então nós vemos uma obra completamente de Deus. Não se trata de o homem ir até Deus, mas de Deus se rebaixar, se tornar humano e morrer a morte que nós deveríamos, para que pudéssemos viver a vida que jamais conseguiríamos viver. Essa é a verdade das Sagradas Escrituras. 1 Pedro capítulo 1, verso 2 diz: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Observe aqui mais uma vez o testemunho da Santíssima Trindade. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Olha isso, Deus antes de qualquer coisa já te conhecia e te escolheu. Mesmo sabendo quem você seria, Ele escolheu te amar. E o Espírito santifica para a obediência. O processo de santificação é o Espírito Santo habitando em nosso coração e nos conduzindo a vivermos aquilo que nós não conseguiríamos sozinho. E a purificação que se dá pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. O sangue vertido na cruz do madeiro, suficiente para nos resgatar. E eficientemente assim o faz. Ele não morre para nos possibilitar a salvação, mas para efetivamente salvar. Olha quantos versos tem, né? 1 João, capítulo 4, verso 13 diz: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. No 14, continua: além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ou seja, a Sagrada Escritura está repleto de versos do quais apontam a Santíssima Trindade. Claro que parte de uma interpretação, parte de uma lógica que emana das Sagradas Escrituras. Todo ser humano deve ler as Sagradas Escrituras e crer que o que nela contido é verdade, justamente por conta do Espírito Santo que penetra no nosso coração e nos convence que toda essa verdade é a verdade de Deus. Depois meditem em 1 João capítulo 5
Eu vou ler apenas uma parte, depois leio o resto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar Deus significa obedecer seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, confirma com testemunho. Leio o restante, vocês também conseguirão ter cada vez mais clareza do que isso aponta. Em Judas, capítulo 1, verso 20, só tem um capítulo, tá? Se eu falasse Judas 20, talvez você se confundiria. Mas Judas só tem um capítulo, por isso só menciono o verso. Diz assim: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Apocalipse 1, verso 4, menciona: eu, João, escrevo a 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do teu trono. No verso 5, e de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel das coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Cristo veio para nos libertar por intermédio do teu sangue. Se você não crê em Cristo dessa forma, apenas como um homem iluminado, como apenas um hippie que pisou aqui e foi um exemplo de vida, você crê de maneira equivocada. Que você se arrependa agora e creia da maneira como as Sagradas Escrituras dizem, pois as Sagradas Escrituras que devem direcionar a maneira como nós cremos. Que Deus penetre o seu coração, que o Espírito Santo abra seus olhos e você possa neste momento ser transformado, trazido das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a verdade, essa é a única verdade, não existem duas verdades. Então, a verdade está contida nas Sagradas Escrituras, creia nela para ser salvo e viva ela para conseguir justamente enxergar a salvação que já habita em você. Você não faz para ser salvo, mas você faz porque você de fato foi salvo e o Espírito o guia dessa forma. Continuando, então, nós acabamos de ver essa primeira frase e ela já tem um apontamento de tudo isso, da onde nós deduzimos de maneira objetiva e clara o que é a Santíssima Trindade. Tudo isso sabemos tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, especialmente por aquelas que percebemos em nós mesmos. Então, que você possa avaliar em você mesmo o agir de Deus, o agir dessas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai te chamando, Deus Filho morrendo por você e Deus Espírito Santo te guiando, de maneira que o nome do Pai seja glorificado. Continua a dizer assim: os testemunhos da Escritura que nos ensinam a crer na Trindade Santa estão registrados em muitos lugares no Velho Testamento. Não é necessário citá-los todos, basta selecionar criteriosamente alguns deles. Ou seja, aqui Guido de Bresse, que é o autor, ele escolheu por bem citar apenas algumas menções ao Antigo Testamento para que isso ficasse já apontado e testemunhado. É muito belo, né? A maneira como essa confissão foi feita. Para quem é jurista, para quem mexe com lei, ele vai entender esses argumentos. Por quê? A lei, ela vai definindo aquilo que é correto, o que não é, e quando você vai peticionar, você vai defender o seu direito, você coloca todos os artigos do quais mencionam aquele direito do qual você reivindica. Aqui ele utiliza de maneira muito sábia, como se fosse uma petição muito bem escrita, muito bem redigida. Da mesma forma que você vai ver Paulo utilizar de características como petição, Lucas, muitos autores de livros, eles utilizam um raciocínio jurídico para a formação do seu pensamento, para a defesa da sua fé. Que nós possamos entender cada vez mais do que se trata as Sagradas Escrituras e também esse artigo do qual define de maneira muito bela aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Continua dizendo assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27,
diz assim: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe que aqui fala, façamos o homem, ou seja, nós já temos ali o pressuposto dessa multiplicidade. Continua, assim também em Gênesis 3:22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, evidencia que existe mais do que uma pessoa divina. E ao dizer criou, demonstra que só existe um único Deus. É verdade que não se diz quantas pessoas são, mas aquilo que no Velho Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Pois quando nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que disse, este é meu Filho amado. Enquanto o Filho foi visto na água e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. Além disso, Cristo prescreveu a seguinte fórmula para o batismo de todos os crentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme está escrito em Mateus 28, verso 19. No Evangelho segundo Lucas, o anjo Gabriel assim diz a Maria, Mãe do Senhor, descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. E de modo semelhante, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo Coríntios capítulo 13, verso 14. Em todas essas referências, somos amplamente ensinados que existem três pessoas em uma única essência. Ou seja, nós temos aqui claramente descritos a Santíssima Trindade. Três pessoas em uma única essência. Embora tal doutrina ultrapasse o entendimento humano, na vida presente cremos nela alicerçados pela palavra de Deus. E esperamos gozar de seu pleno conhecimento e fruto no seu porvir. Nós agora desfrutamos do conhecimento e esperamos daquilo que há de vir por intermédio do que as Sagradas Escrituras nos dizem. Que vocês possam meditar e conhecer cada dia mais as Sagradas Escrituras. Aqui ainda diz, temos acima de tudo que observar os ofícios e as obras distinto dessas três pessoas para conosco. O Pai é chamado nosso Criador por seu poder. Ou seja, nós amamos Deus de nosso Criador porque Ele de fato criou todas as coisas. O Filho é chamado de nosso Salvador e Redentor por conta do teu sangue. E o Espírito Santo, nosso santificador, porque habita em nossos corações. É o Espírito que agora nos santifica e regenera o nosso agir. Gradativamente, tá? Embora ele haja ali no processo de regeneração, que é tirando o homem das trevas, é como o Espírito, o processo de conversão é tirando o homem da lama, e o processo de santificação é tirando a lama do homem. A melhor forma de você conseguir memorizar e entender do que se trata. A doutrina da Santíssima Trindade tem sido mantida na verdadeira igreja, nos dias apostólicos até o presente. Lembre-se que até o presente aqui, quando ele menciona, é 1561. Ou seja, passaram-se muito tempo, 500 anos praticamente. Muitas coisas surgiram, mas são heresias velhas com roupas novas. Diz assim, a doutrina da Santíssima Trindade tem sido mantida na verdadeira igreja nos dias apostólicos até hoje contra os judeus, os muçulmanos e contra os falsos cristãos e os hereges. Os hereges que ele menciona aqui são Marcial, Mani, Praxias, Sabélio, Samosata e Ário, e outros que foram condenados de modo justos pelos pais ortodoxos. Quanto a essa doutrina, portanto, aceitamos de boa vontade os três credos, o apostólico, o niceno e o atazaniano, bem como o que os pais antigos estabeleceram em concordância com esses credos. O credo apostólico, vocês sabem, o niceno, creio que muitos de vocês também saibam. O atanásio não é tão comum assim falarmos sobre ele, mas de qualquer forma, eles nos direcionam de maneira muito, muito bela para essa construção de defesa daquilo que estavam refutando como mentira. Ou seja, termina dizendo, bem como os pais antigos estabeleceram em concordância com estes credos. Ou seja, esses credos eles foram feitos justamente para a defesa da nossa fé.
Lembra que nós utilizamos o credo apostólico e meditamos em cada um dos seus 12 artigos, sabendo que aquilo ali emanava das Sagradas Escrituras para que possamos ter um firme fundamento daquilo que nós cremos. Confessar aquilo que nós cremos é de extrema necessidade, tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em seu Filho, Cristo Jesus, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Toda essa sequência, isso daí vocês vão verificar elementos que são primordiais. Eu gostaria simplesmente de explicar agora, de maneira muito breve, tá, e concisa, do que se trata esses hereges: Marcial, Mani, Praxeas, Sabélio, Samosata e Ária. Temos aqui estes 6, do quais muitas coisas são similares, tá, com coisas que nós cremos hoje. Nossa, eu já falei bastante, ainda são 6h25. Tem sido muitas informações, espero que vocês anotem. Se vocês anotarem, depois também me perguntem acerca disso, se tiverem dúvidas, tá? Deixa eu pegar aqui de maneira muito objetiva. Olha o que diz acerca de Marcião, tá? Ele rejeitava o Antigo Testamento e via Deus no Antigo Testamento como diferente do Novo. Ou seja, isso aconteceu de maneira muito latente naquele tempo. Lembre-se que ele viveu nos primeiros séculos, tá? Depois de Cristo. Então, 2 deuses, 2 testamentos. Basicamente é isso. Ele rejeitava o Antigo Testamento e também tomava como primordial alguns livros da Bíblia. Ou seja, ele era Deus que definia aquilo que era certo e errado, e ele definia o que era Deus. É o que muito acontece hoje em dia. Hoje em dia, todas essas velhas heresias ainda continuam em vigor, tá? Algumas pessoas olham e falam que a Bíblia está completamente desconectada do Antigo Testamento do Novo. O Mani, que é considerado o maniqueísmo, também é ali no século II. Essa questão deste dualismo extremo, um Deus bom e um Deus mau, onde eles estão se degladiando e nós vamos ver quem é o vencedor. Nós cremos completamente diferente, nós cremos que essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Então, essa guerra entre luz e trevas não passa de uma criação onde visa saciar um desejo humano, porque essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário, e aquele que é nascido de Deus, de fato, vence o mundo, não por conta da sua força, não por conta da sua capacidade, mas porque Deus assim o faz. Ele faz com que todas as algemas que o prendiam sejam quebradas, e agora ele possa viver de maneira do qual o nome de Deus seja glorificado. Tá? Existem muitas religiões que pregam dessa forma, tá? Essa guerra entre o bem e o mal, essa dualidade. E mesmo não sendo religiões, homens naturais imaginam isso daí, que aqui é um mundo onde nós estamos degladiando entre o bem e o mal. E de fato, isso não ocorre. Por quê? Ou o mal domina, ou o bem domina num ser humano. O ser humano não é dominado por essas duas forças. Se Cristo comprou essa vida, ele vencerá o mal. Ele conseguirá resistir ao pecado, ele conseguirá vivenciar de maneira que o nome de Cristo seja glorificado. Não por conta de algo bom que seja ele, mas por algo bom que habitou nele, porque sozinho o homem iria caminhar para as próprias trevas, para a própria destruição. Agora acerca de Praxeas, também está no século II. Essa daqui ele negava, tá? As 3 pessoas da Trindade. Ele dizia que o Pai que sofreu na cruz, tá? Então, são umas construções que aconteceram no passado, mas que elas ainda perseveram. Existem pessoas que creem dessa forma, existem igrejas que creem dessa forma. Então, são coisas completamente discrepantes. É considerado modalismo, eles chamam isso, tá? Então, para vocês conseguirem entender isso, do que se trata, é um só Deus em papéis diferentes. Praxeas falava mais ou menos isso. Sabélio também ali era no século III. Então, observe que vocês estão olhando ao longo da história. Ao longo da história, onde muitos erros aconteceram e eles continuam a acontecer. Nós utilizamos esses recursos para que a gente possa ser baseado único e exclusivamente naquilo que a palavra nos revela. Observe que esses homens também utilizavam da palavra para justificar a maneira como eles criam, mas eles negavam grande parte das Sagradas Escrituras para justificar seus próprios pensamentos. Sabélio,
no início do século III, também era uma forma de modalismo, tá? Ele negava essa distinção entre as pessoas da Trindade. Ele falava que Deus usava 3 máscaras, então não havia 3 pessoas, então era um Deus com 3 máscaras. Existem também milhares de igrejas dessa forma. Paulo de Samosata, ainda no século II, ele negava a divindade eterna de Cristo e dizia que Jesus só recebeu o Logos depois de nascer. Tá? Do que se tratava isso? Esse poder. Jesus tinha sido um homem comum que havia virado divino. Então, completamente repugnado pelas Sagradas Escrituras. Isso daí ocorre em muitas correntes racionalistas ainda. Tá? Algumas pessoas acreditam justamente dessa forma, que é como se Jesus era um homem que depois, por intermédio das suas obras, das suas ações, se torna uma divindade por conta daquilo que ele fez, dos seus poderes, das suas capacidades. Isso daí foi como se ele tivesse adquirido ou ter sido tornado. Então são coisas que são completamente repugnadas pelas Sagradas Escrituras de maneira veemente, através de todos os versos que nós lemos. O arianismo, de maneira também que deve ser refutado, que Jesus era apenas uma criatura, tá? Superior aos anjos, mas não era Deus. Ele acreditava que existia um tempo que Jesus não existia. Então, existem pessoas dessa forma, tá? Inclusive, testemunhas de Jeová pensam dessa forma, são herdeiros modernos dessa heresia, não reconhecem Jesus como sendo Deus. Então, tudo isso é a maneira como eles creem. Não há mal nenhum em falar dessa forma, mesmo porque nós cremos de uma maneira muito coerente com o que as Sagradas Escrituras dizem, e nós cremos que isso é verdade. Da mesma forma que eles acreditam que isso é verdade, nós utilizamos as Sagradas Escrituras para refutar todos esses apontamentos. Eles também utilizam as Sagradas Escrituras, mas de maneira completamente leviana e tendenciosa, de forma que os argumentos não passam de mentiras bem contadas, na verdade, falácias, do quais são refutadas por intermédio da simples leitura e do convencimento do que o Espírito Santo faz em nós. Então, creio que seja isso. Eu vou abrir aqui para vocês o credo, tá? O credo niceno. O atanasiano também é bem rápido. Eu vou ler para que vocês tenham um conhecimento e vocês possam ver o quanto que é belo. Ele foi feito em Constantinopla em 325, tá? Do Concílio de Nicéia de Constantinopla, 325 e 381. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de onde voltará em glória para julgar vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. É maravilhoso, muito belo. Quando diz católico aqui, não se trata do católico do qual você está convencido que é a Igreja Católica. A Igreja Católica só existe uma, é a Igreja Universal, do qual é a reunião de todos aqueles que dizem crer em Cristo, daqueles que creem na verdade, verdadeiramente em Cristo, do quais somente Deus sabe quem são. A Igreja Católica significa universal, tá? Então a Igreja Universal, que é visível somente a Deus e invisível aos nossos olhos, por isso é chamado de católico. Catolicidade está atrelado a essa questão universal. Muito belo, né?
Em 325, tá? Ele combate justamente essa doutrina de Ario. Lembra do que eu acabei de mencionar, do que era o arianismo. Então, o arianismo, onde olhando que Deus não era, que Jesus não era Deus, era apenas uma criatura. E depois, em 385, ele traz a expansão sobre o Espírito Santo. O Atanasiano também é muito belo. Olha o que diz. Quem quiser ser salvo deve, acima de tudo, guardar a fé católica. A fé universal, tá? Que é das Sagradas Escrituras. Era dessa forma que escrevi, então eu estou utilizando o mesmo termo. Não vou trocar as palavras, que vocês possam ter maturidade para entender do que se trata a palavra católica. Pesquise depois o que significa católico, tá? Esta fé, se alguém quiser conservá-la pura e imaculada, sem dúvida se perderá eternamente. E a fé católica é esta, que adotamos um só Deus em trindade, e em trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Cada pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é distinta, mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E ainda assim são três pessoas, mas não são três deuses, mas um só Deus. Assim como há três luzes, mas uma única luz. Se alguém não guardar essa fé, será condenado eternamente. Então, muito belo. Eles confirmam toda a doutrina suficiente das Sagradas Escrituras. Eles mantêm nossa fé firmada de maneira muito sábia nas Sagradas Escrituras, que nós possamos aceitar de boa vontade esses três credos, sabendo que eles emanam diretamente de Deus. Então, nós falamos do credo dos apóstolos, do niceno, que é também de Constantinopla, mas é conhecido como credo niceno, e depois do atanasiano. Que vocês possam crescer em conhecimento. É muito belo. Quem já conhecia, quem já tinha lido, eu já mencionei para aquelas pessoas que congregam lá acerca do credo niceno, inclusive em alguma ministração nós abordamos de maneira muito clara isso. O atanasiano, creio que não é tão conhecido, mas também retrata essas verdades. Observe que esses concílios as pessoas sentavam, eram muitos eruditos que sentavam ali e debatiam acerca desses assuntos de maneira do qual a Sagrada Escritura tivesse preponderância. Então é muito belo a maneira como as Sagradas Escrituras foram preservadas até o presente momento. Hoje nós vamos falar então do capítulo 67 ao 70 de Salmos, que vocês possam ler de maneira integral. Salmo de número 67 diz assim: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte, que os povos te louvem. Que assim seja feito. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. E Ele nos abençoou, fazendo que o rosto brilhar sobre nós através do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós. Creio que vocês que estão aqui são pessoas que conhecem a Cristo, que foram iluminados pelo Espírito Santo. Se não foram, eu oro para que sejam, para que essas palavras penetrem em seus corações e assim como está escrito, vocês nasçam do Espírito. O capítulo 68 tem alguns apontamentos que diz assim: levanta-te, ó Deus, e dispersa os teus inimigos, fujam de ti todos os que te odeiam. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Nós vemos sempre essa dualidade. Deus condenando aqueles que caminham para a perdição e salvando aqueles que ele escolheu amar pela sua infinita misericórdia. Aqueles que caminham para a destruição caminham pelos seus próprios desejos. Aqueles que caminham para as bênçãos de Deus caminham porque Deus assim escolheu derramar misericórdia. Então que você possa neste momento agradecer a Deus por tamanha misericórdia ter sido derramada em sua vida, não crendo que é você que conquistou Deus, mas Deus que te conquistou por intermédio da cruz do Calvário. Ainda no verso 68 diz assim: louvado seja o Senhor,
Louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. E é assim que nós cremos. A fé protestante crê na salvação única e exclusivamente por intermédio de Cristo. Perspectiva de vida, e Ele guia os seus passos de maneira completamente soberana. Claro que é você que faz, se você errar, você é responsável por isso, mas todas as coisas boas nós atribuímos a Deus como autor e consumador de nossa fé. A fé é um dom de Deus, que você possa crer dessa forma. Não cometa erros de qualquer dúvida se de fato eu fui salvo ou não. Todos os dias eu não estaria preparado para morrer. Eu estou pronto para morrer justamente porque sei para onde irei e por que irei. Irei porque Cristo me comprou, independente dos meus méritos, porque eu não há mérito nenhum na minha salvação. Somente um Deus muito bom e misericordioso para salvar um pecador miserável como eu, um pecador miserável como você. No verso 1 ele já grita: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. 5 voltou, tive que colocar aqui no 4G. Então você já vê: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama, não tenho onde apoiar os pés. Você vai observar que essa é a realidade do ser humano. Cada vez mais ele se afunda na lama até que Cristo venha e o retire com as suas poderosas mãos. É como o homem estivesse se afogando e aquelas mãos de Deus viessem e o tirassem das águas ou de uma lama. Verso 5 diz assim: ó Deus, tu sabes como sou tolo, é impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados que te confio. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixe que por minha causa sejam humilhados. Ó Deus de Israel, o zelo por tua casa me consome, os insultos do que te insulto caíram sobre mim. Aqui esse verso 9, muitos associam justamente a Cristo quando naqueles episódios onde ele estava entrando no templo e destruindo aquilo que estava errado. Não é equivocado não, é errado, tá? Não tem meros equívocos, existem erros. No verso 28 diz: apaga o nome deles do livro da vida, não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro, socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Algumas pessoas equivocadamente imaginam que aqui apaga o nome do livro da vida, como se Deus escrevesse a lápis e ficasse apagando. Ó, agora está salvo, não está salvo. Aqui era como se fosse representação de uma genealogia onde as pessoas eram consideradas ou desconsideradas de determinadas tribos decorrente daquilo que faziam. Então existe uma série de explicações quanto a isso, mas aqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Cristo jamais se apartarão dele. Salmo de número 70. Eu vou ler de maneira integral porque ele é bem curto e daí nós encerraremos. Diz assim: por favor, Deus livra-me, vem depressa, Senhor, ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: ah, agora o pegamos. Alegre se exultem, porém todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: Deus é grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa, socorre-me. Ó Deus, tu és meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, não te demores, que essa possa ser sua oração matinal. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer. Ó Deus, tu és meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, não demores. Que possamos estar cada dia mais diante da presença do Senhor, possamos clamar a Ele todos os dias pela nossa transformação, e termos a certeza que Ele assim o deseja. Lembre-se que alguns salmos são de maneira comparada com outros, né, idênticos. Nós já falamos sobre esses termos aqui no Salmo de número 40, do versos 13 ao 17. Então observe que o Salmo de número 70 já continha ali no Salmo de número 40. É muito belo meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa continuar meditando, que você possa continuar clamando ao Senhor. Espero que vocês tenham um dia abençoado
repleto da presença do Senhor. Ontem nós cultuamos ao Senhor, meditamos no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao 17. Amanhã nós continuaremos a exposição de Romanos. O culto começa às 20 horas. Vocês estão mais convidados para fazerem parte. Convidem seus amigos, estejam presentes, para que tudo isso seja feito para a honra e glória de Deus. Tá muito frio e ainda tá aparecendo uns pernilongos. Agora eu não sei se é pernilongo ou algum bichinho. E às vezes o frio é bom porque eles somem. Mas estamos junto. É isso, um beijo no coração. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar. Leiam as Sagradas Escrituras, não para que vocês dominem as Sagradas Escrituras, mas que vocês sejam dominados por ela. Que Deus seja louvado e engrandecido. Tenham um bom dia. Se vocês quiserem ver a ministração de ontem, tem também no canal do Confronto, Igreja Cristã Protestante Confronto. Se você digitar no YouTube já vai aparecer. É isso, tamo junto, um beijo no coração, até amanhã.